Mensagem pastoral com o Padre John Paul. Vamos juntos refletir sobre a Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs e queridos agentes de pastoral, leigos e leigas e catequistas da nossa paróquia São Raimundo Nonato, estamos vivendo o mês vocacional. É um tempo muito especial para recordar que Deus chama cada pessoa. E nós que estamos no tempo do festejo de São Raimundo, que temos o tema com São Raimundo Nonato, Deus chama e envia. Aí já tem a vocação e missão. Deus chama para sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida familiar, matrimonial, para a missão, e também chama cada leigo, cada leiga a viver sua vocação no coração desta igreja. Então, irmãos, neste 21º domingo, tempo comum, olhando especialmente para a vocação dos leigos e leigas e catequistas, o Evangelho de Mateus nos apresenta uma pergunta que precisa chegar ao coração de todos nós. É vós quem dizeis que eu sou? Jesus não pergunta simplesmente: vocês sabem quem eu sou? Ele pergunta quem eu sou para vocês. Então essa pergunta muda tudo, todo o sentido que nós temos sobre a vocação e missão, porque podemos conhecer muitas coisas sobre Jesus e ao mesmo tempo ainda não ter colocado Jesus no centro da nossa vida espiritual. Podemos participar da igreja, pode ser catequista, ministro, agente pastoral dos movimentos, mas precisamos sempre voltar à pergunta fundamental: Jesus é realmente o centro daquilo que fazemos? Porque antes de sermos agente pastoral, nós somos discípulos missionários. Antes de termos uma função, temos uma vocação. Então, antes de trabalharmos para a igreja, precisamos aprender a caminhar com Cristo. Não é depois de começar a caminhada que conhecemos, não? Nós precisamos ficar bem claro aí que a missão traz todo o sentido e alegria. Então, irmãos e irmãs, a vocação começa quando reconhecemos Jesus. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro não está simplesmente repetindo uma formação, ou seja, um conhecimento que ele tinha. Isso, ele está fazendo uma profissão de fé. Ele reconhece quem é Jesus. Talvez esta seja uma das primeiras grandes lições para a nossa vida pastoral. Ninguém consegue anunciar aquele que ainda não aprendeu a reconhecer o próprio coração. O catequista precisa conhecer Jesus, o ministro precisa conhecer Jesus, e assim todos os agentes, todos os leigos e leigas, porque a nossa missão não nasce simplesmente de uma necessidade da paróquia. A nossa missão nasce de um encontro com Cristo. Eu sempre digo, a pastoral nasce pela necessidade, mas a missão de cada um nasce a partir do encontro com Cristo. Quando existe o encontro, existe paixão. Quando existe paixão, existe compromisso. E assim, quando existe perseverança, a missão começa a produzir muitos frutos. Então, nesse dia que celebramos também o Dia dos Leigos, leigas, ser leigo não significa ser menos na igreja, não? Que às vezes ainda existe essa mentalidade de que quem está mais próximo do altar ou exerce uma função litúrgica teria uma vocação mais importante. Não é assim. Toda vocação é importante quando é vivida com amor e fidelidade. O leigo é chamado a ser presença de Cristo na família, no trabalho, na sociedade, na escola, na universidade, na política, na cultura, na comunicação, em tudo, não? Aonde a vida acontece. A igreja não precisa somente de pessoas que ocupam funções. A igreja precisa de discípulos que testemunham Cristo. Uma pessoa pode não ter um cargo importante na comunidade e ser uma testemunha extraordinária do Evangelho. Uma mãe que educa seus filhos na fé dentro de casa está evangelizando. Um pai que ensina seus filhos a rezar está evangelizando. Um jovem que permanece firme na fé e, em meio às dificuldades, está evangelizando. Uma pessoa que visita um doente
está evangelizando. Alguém que perdoa está evangelizando. Então a vocação do leigo acontece aonde a vida acontece. Então Jesus disse a Pedro: tu és Pedro. Depois da profissão de fé, Jesus dá uma missão a Pedro. Isso nos ensina algo muito profundo. Quando nós o confessamos, reconhecemos Jesus, Jesus nos entrega uma missão. Quando Deus chama, Deus também confia uma missão. A vocação não é um privilégio. A vocação é responsabilidade. Deus não chama alguém para dizer, você é importante. Deus chama para dizer, eu confio em você. Quero contar com você para levar meu amor, minha palavra aos próximos. Irmãos e irmãs, não devemos perguntar somente o que eu vou fazer na paróquia. Precisamos perguntar, Senhor, para que o Senhor está me chamando? São perguntas diferentes. A primeira procura uma atividade, o que vou fazer. A segunda procura uma vocação, por que está me chamando? E quando descobrimos a nossa vocação, deixamos de trabalhar simplesmente porque alguém precisa fazer alguma coisa. Começamos a servir porque entendemos que Deus nos chama para isso. Então, uma palavra muito especial aos nossos irmãos catequistas da nossa paróquia, que celebram sua vocação também. Ser catequista não é simplesmente ensinar os conteúdos que nós temos. Não é apenas preparar as crianças, adolescentes ou adultos para receber um sacramento. Ser catequista e ajudar alguém a encontrar Jesus. Como eu sempre digo, iniciação à vida cristã é fazer novos discípulos para Jesus. Então, através do nosso ensinamento, ajudamos alguém a se tornar. Por isso, muito importante, não é só ensinar, mas o objetivo de toda a catequese é fazer alguém tornar-se discípulo. Então, isso é uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, uma graça extraordinária, que em algumas paróquias que eu vejo também fazem catequese, mas não tem nada de ligação, ou seja, não tem um sentido de catequese com a comunidade, ou seja, a missa. Catequese faz a catequese, comunidade tem missa separadamente e não tem uma comunhão. Então, catequese sem a missa, catequese sem vida comunitária, não faz sentido, porque o discípulo cresce numa comunidade de fé. Então, não pode apenas ensinar, conheça este mandamento, precisa ajudar a compreender. Viva a palavra, porque Cristo quer transformar a sua vida. Não pode apenas preparar alguém para um sacramento. Precisa ajudar a pessoa a compreender que o sacramento é o encontro com Cristo, é compromisso com a comunidade. Por isso, querido catequista, antes de ensinar Jesus aos outros, deixe Jesus falar ao seu coração. Criança talvez esqueça uma explicação, adolescente talvez esqueça uma atividade, mas dificilmente esquecerá um catequista que tratou, que ensinou com amor, que acreditou nele, que escutou, que rezou por ele, que o mostrou com a própria vida. Afinal, sempre insisto, vivência comunitária é a maior catequese que existe. Celebrar juntos Jesus na palavra, na Eucaristia, é a maior catequese. Não deixamos que a pastoral se transforme apenas também em trabalho. Então, gostaria de também dirigir essa mensagem para todos os agentes pastorais. Às vezes podemos começar servindo com muita alegria e com o passar do tempo transforma o serviço em obrigação. Não, começamos dizendo eu quero servir, depois passamos a dizer eu tenho que fazer. Então, finalmente podemos chegar a pensar, ninguém faz nada, tudo sobra para mim. Não é aí que precisamos voltar para Jesus, porque pastoral não pode ser somente atividade. Pastoral é missão. Estamos aqui porque Cristo nos chamou. Quando lembramos disso, até as dificuldades ganham outro sentido ou dificuldades desaparecem, não é? Não sirvamos porque tudo está perfeito na comunidade. Sirvamos porque acreditamos. Não continuamos porque não existem problemas. Sempre existem problemas, sempre existem pessoas difíceis.
Continuamos porque temos uma missão, temos uma vocação. Nós conhecemos Jesus, Ele nos chamou. Não caminhamos porque todos concordam conosco, caminhamos porque sabemos quem é Jesus. Então, gostaria de deixar só essas 3 perguntas para a sua reflexão. Primeiro, quem é Jesus para mim? Segunda pergunta, para que Deus está me chamando? Então, tem algo de particular, não? Terceira, o que estou fazendo com o chamado que Deus já me deu? Então, passa uma reflexão para você mesmo, para a sua vida espiritual. E uma palavra também para todos os agentes pastorais, leigos e leigas, queridos irmãos e irmãs, não tenha medo de servir. Serviço é uma grande bênção, mesmo quando o trabalho parece ser pequeno, mesmo quando ninguém reconhecer e mesmo quando alguém criticar, mesmo quando houver cansaço, mesmo quando os resultados demorarem, lembrem-se a palavra, Deus vê o que muitas vezes as pessoas não veem. Na igreja nem tudo precisa aparecer para ter valor. A semente só Deus consegue ver. Então, que tudo é notado por Deus, não precisa preocupar. Não espera também alguém te chamar para servir. Se você realmente se sente, venha se juntar no serviço de Deus, não? Muitas pessoas ficam só esperando para dizer que Padre me chamou. Não, então não precisa. Claro, quando precisar, sempre chamamos. Isso não falta na igreja, mas sempre colocamos também na disposição. E a pergunta que continua também do Evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. Talvez a nossa resposta precise ser mais do que uma profissão de fé, não? Talvez nossa vida precisa responder. O mundo precisa encontrar Jesus através de nós. Então essa é uma das maiores responsabilidades da vocação dos leigos e leigas. É com vocês que possamos transformar o mundo, a sociedade. Então uma missão para este mês vocacional, que vocês não pensemos apenas precisamos de mais agentes, pensemos precisamos mais discípulos. A igreja precisa mais discípulos, viu? É que somente agentes, nós que participamos missa todo domingo, precisamos se transformar, ser identificado como discípulo. Não precisamos simplesmente de mais pessoas ocupando espaços. Precisamos de pessoas com coração missionário, precisamos apenas de pessoas que façam coisas e não precisamos, aliás, pessoas que façam apenas as coisas, precisamos de pessoas que façam tudo com Cristo por Cristo. Então, cada pastoral da nossa paróquia seja uma verdadeira escola de discípulos. Claro que avançamos muito e fazemos muito, que muitos serviços estão sendo feitos, temos muitos agentes pastorais, graças ao Senhor, por intercessão de São Raimundo, glorificamos o nosso bom Deus, que cada leigo, cada leiga descubra suas dignidades, sua missão, que cada família seja também uma pequena igreja, cada comunidade seja um lugar de acolhida, que cada agente pastoral seja capaz de dizer: Senhor, eu sei que não sou perfeito, mas se estou disponível, pode contar comigo, né? E assim, e que Deus abençoe todos os nossos leigos, leigas, catequistas, agentes pastoral, que ninguém se sinta pequeno na missão, que ninguém pense também que seu serviço é inútil. Jesus nos chama, Jesus nos confia uma missão, Jesus nos envia e Jesus caminha conosco. O Deus que caminha conosco abençoa a cada dia, nos fortaleça através da palavra e o alimento verdadeiro que é a Eucaristia. Agora cabe a nós responder: Senhor, aqui estou, pode contar comigo. Então todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, no final pode dizer: Senhor, aqui estou, pode contar comigo. Deus abençoe. Nós estaremos nesta semana também iniciando o nosso festejo do Santo Padroeiro,
Então peço a todos vocês acompanharem de perto e assim celebrando a cada momento, rezando também pelas nossas famílias, pela nossa comunidade e comunidade paroquial. Deus abençoe a todos vocês.